tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É esse o tema que nós estamos estudando aqui, estudaremos ao longo de todo esse trimestre. Veremos a igreja em Jerusalém e, obviamente, vamos ver essa igreja como um modelo de doutrina, comunhão e fé. Hoje, exatamente esse é o tema da lição número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Como comentei no domingo passado, o modelo ele é uma referência. O modelo não significa que vai ser exatamente igual ao modelo. E daí comentamos das irmãs do círculo de oração, que normalmente quando fazem uma festividade, elas fazem um uniforme. E elas têm como referência um modelo da roupa que elas vão usar. Um vestido, por exemplo, elas escolhem um modelo e vão ter aquele modelo como referência, mas não pode ser todos do mesmo tamanho, porque o vestido da irmã Jacira não serviria, obviamente, em todas as irmãs. Da mesma forma, se tivesse um modelo de terno para os homens, não poderia ser do mesmo tamanho, porque definitivamente o meu terno não serviria no irmão Severino, né, irmão Severino? A gente tem tamanhos diferentes. Então, quando a gente olha para o modelo, lembrar, o modelo é a referência. Então, a igreja não vai ser exatamente igualzinha à igreja de Jerusalém. Por quê? Porque não dá para ser igual. Cada igreja, no seu tempo, no seu contexto, ela deve ser relevante no seu tempo e no seu contexto. Mas a questão é a referência ao que tinha lá na igreja de Jerusalém que nós precisamos aplicar aqui no nosso tempo. O que tem nesse vestido que eu preciso aplicar? O tom é o mesmo, o modelo é o mesmo, os detalhes, alguns detalhes são semelhantes. Então, essas coisas a gente quer trazer, mas não significa que precisa ser exatamente igual. Por quê? Porque a gente vai estudar ao longo do tempo. Assim como tinha muitas coisas boas, também tinha problemas. E definitivamente a gente já tem os nossos problemas. Nós não queremos os problemas da igreja de Jerusalém. Ainda bem que é a igreja de Jerusalém, porque se fosse a igreja de Corinto, tinha muito mais problema ainda. Então, vamos ficar com os nossos problemas aqui, não queremos os problemas deles, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que é um modelo. O nosso texto áureo hoje está em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é o texto áureo. A verdade prática, ela diz que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E esse é o ponto que nós, obviamente, tivemos alguma polêmica aqui no domingo passado, porque nós queremos ser uma igreja bíblica. O problema de não sermos, ou de haver muitas igrejas que não são igrejas bíblicas, esse é o grande problema. Quando a igreja não é uma igreja bíblica, então as pessoas elas crescem na igreja acostumado aos costumes, aos rituais, e não se perguntam o que a Bíblia diz sobre isso. Aí quando você apresenta a Bíblia, a pessoa diz, não pode ser assim. Por quê? Mas eu sempre fiz assado. Querido, não é como você sempre fez, é que você não olhou a Bíblia. Não, a culpa não é sua, não. É que você muitas vezes veio do modelo errado, uma referência errada. Ou, obviamente, naquela comunidade, naquela igreja que você estava, você não teve esse ensino específico da palavra de Deus. Então, queridos, sempre que nós nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, nós vamos ter esses pontos, onde o que nós sabemos muitas vezes está em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes sendo orientados pela tradição, pelo costume, pela prática e não pela palavra. Mas o objetivo é olhar para a igreja de Jerusalém como um exemplo que as igrejas que são igrejas bíblicas, verdadeiramente bíblicas, devem seguir. Então, esse ponto é importante porque, certamente, ao longo desse trimestre, assim como tivemos na primeira lição, tivemos aqui alguma discordância, nós teremos outras ao longo do trimestre, e, por favor, não me entendam mal, eu vou sempre ficar com a Bíblia. Desde muito tempo eu digo nas classes onde leciono, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Mas o pastor presidente falou. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra, mas aí você precisa conhecer a palavra. Não vou confrontar o pastor presidente de maneira nenhuma. Não vou confrontar o pastor presidente. Mas tem um detalhe. Se ele escolher um lado que não é a palavra, eu fico com a palavra. Tomara que ele escolha também a palavra. É melhor quando nós estamos todos alinhados. Agora, se nós não estivermos alinhados, eu prefiro estar com a palavra e quero encorajá-los também a tomar decisões que às vezes são decisões difíceis.
Porque se está todo mundo indo numa direção e você decide que vai seguir outra direção, pelo menos escolha a direção certa. Escolha a direção da palavra de Deus. Podemos estar de pé para fazermos a leitura do texto bíblico. Hoje, Atos capítulo 2, versículos 37 ao 47. Atos 2, versículos 37 ao 47. Pastor Hélio, se puder me ajudar aqui com a nossa leitura. Está projetado também, tá, pastor? Os irmãos que puderem acompanhar também, quem não tiver revista, tem no monitor. Quem não tiver revista e quiser a revista, nós ainda temos, tá, algumas unidades da revista da Escola Dominical, daqui da classe dos adultos. Então, eu não vi a Tamara aqui. Ela está aqui, já teve. Aqui, ela está aqui, né? Perfeito. Então, eu vou pedir para depois da Tamara trazer a revista. Quem quiser, por favor, pode pegar com ela, meus irmãos. Vamos lá. Atos capítulo 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Amém. Senhor, a nossa gratidão a Ti uma vez mais pela Tua palavra. A nossa gratidão por uma referência tão gloriosa de igreja como a Igreja de Jerusalém. E nós pedimos ao Senhor que ajuda-nos, sim, a aprender com esta igreja e ajuda-nos, sim, Senhor, para que tenhamos a mesma comunhão, para que tenhamos a mesma submissão, o mesmo conhecimento da doutrina e para que também, Senhor, nós vivamos em fé e oração para a glória e louvor do Teu nome. Dá graça, Senhor, ao pastor Hélio aqui na ministração que ele fará nesta manhã. Use ele poderosamente uma vez mais e abençoe a cada um dos nossos irmãos com clareza de mente e disposição no coração para receber e praticar a Tua palavra. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, Amém. O pastor Hélio vai lecionar aqui. Eu vou para a classe dos adolescentes. Se os adolescentes estiverem aqui puderem me acompanhar, vamos para a classe então. Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou vendo os irmãos muito longe lá, irmão Luiz, irmã Paula. Venham aqui para cá, pertinho aqui, ó, que eu vou dirigir todas as perguntas para vocês hoje. Pode vir para frente, irmãos, olha, porque esses bancos aqui também, ó, os irmãos quiserem aqui, porque senão a gente fica muito distante, irmãos. As irmãs lá, Érica, irmão Severino, dê uns 2 passos aí para frente, por favor. Os irmãos estão muito distantes lá, irmão Márcio, né? Tudo, vem para frente, isso. Eu gosto de aluno bem perto de mim, assim, que fica mais fácil para fazer pergunta, isso, olha aí.
Né? Muito longe isso, pode vir. Pode vir para frente, irmãos, venham. Ó, venham como estão. Prepare-se para mudar. Glória a Jesus. A nossa lição de hoje, ela traduz algo muito interessante para todos nós. E eu diria que a palavra-chave para a nossa lição hoje é perseverável. E a pergunta, irmã Dulce, o que é perseverar? O que é perseverar? O que é perseverar? Pode falar, nós vamos aqui à escola. Permanecer, o que mais? Não desistir, o que mais? Continuar, o que mais? Continuar como? O que mais? Mas avançar, mas como? Continuar como? Persistindo, isso aí, sem interrupção. Perseverar. E o texto da nossa lição vai falar que a igreja de Jerusalém é modelo para a igreja dos nossos dias. Os irmãos discordam disso? Digam amém. Quem que? Você viu? Só a Tamara que discordou, irmãos. Tá? Os irmãos estão percebendo como a gente está no piloto automático? Fala, né? Se eu perguntar assim, quem vai ficar alegre com a vinda de Jesus? Que levante a mão. E quantos vão subir alegre? Porque tem uns que vão ficar alegre, né? Só para a gente lembrar que a gente tem que sair do piloto automático. Vou ficar alegre, vai ficar alegre, vai ficar aí, fica alegre ali. Então nós vamos entender o seguinte. O texto diz que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que tinha alguns princípios. Vamos lembrar que princípios são inegociáveis. Os nossos princípios são inegociáveis. Os nossos conceitos e valores podem sofrer modificações. Às vezes nós temos alguns valores. Veja só, quando você é solteiro, você foi criado num ambiente familiar, e lá naquele ambiente, Augusto, você recebeu alguns valores, você recebeu alguns conceitos, e isso foi parte formativa da sua vida, de infância, adolescência, juventude e até parte da vida adulta. Aí você casa, a sua esposa vem da casa dela com valores e conceitos diferentes dos seus, com os mesmos princípios e conceitos diferentes, porque é o princípio de família, conceitos diferentes. Aí vocês se juntam, ok? E você quer que os seus valores e os seus conceitos prevaleçam, e ela quer que os conceitos e os valores dela também prevaleçam. E aí começa, aqueles amores, vontade de voltar, vai para cá, volta para casa do seu pai, volta para casa da sua mãe, aquela história dos 5 primeiros anos, as crises que acontecem normalmente, os 5 primeiros anos. Aí vocês vão fazendo o quê? Vocês agora vão se ajustando, pegando o mesmo princípio e pegando parte desses valores, parte dos conceitos, e vão juntando e criando novos conceitos e valores que serão aplicados aos seus filhos. Obviamente que vocês têm o quê? Uma raiz, uma origem. Nem todos os princípios, nem todos os conceitos e valores são desprezados, mas nem todos são adotados. E um dos grandes erros que nós cometemos é falar assim, eu estou trabalhando porque eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Oxalá
que ele pudesse passar pelo que nós passamos com a condição que nós estamos oferecendo para eles. Essa é a grande diferença de tudo. Oxalá, que eles passassem exatamente pelo que nós passamos, mas com a condição que nós estamos dando para ele, que é diferente daquela que nós recebemos. Então, considerando isso, nós estamos falando de um princípio de igreja. E nós vamos entender esse conceito, a igreja como corpo de Cristo, e nós vamos entender a igreja como templo, não só do Espírito Santo, mas templo físico, sinagoga. E vamos entender o conceito da igreja, comunidade e igreja individual. Por quê? Porque nós não podemos pensar assim, a igreja sou eu. Esse é o grande tema dos desigrejados. A igreja sou eu. Todo o corpo que os membros estão ligados nele não sobrevivem fora do corpo. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Porque se for fora do corpo, se você conseguir tirar um membro e colocar fora do corpo, não é membro, é prótese. Então nós temos que entender o que é membro. Prótese não recebe vitamina, não recebe alimento, não recebe nutrientes. Prótese não tem ação comandada pelo cérebro. Prótese é algo que não tem vida. Então, crente que não está em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, que é cada um de nós, ele é prótese. E, obviamente, está morto. Então, essa grande desculpa de falar que é desigrejado é a forma moderna de falar que está desviado. Sabe? Porque aí ele vai arrumar defeito aonde? Onde que ele arruma defeito? No corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem defeito, irmãos? Não. O corpo de Cristo não tem defeito. Tá? Então, o que é muito importante é que nós somos parte da igreja individual, fazemos parte da igreja local, fazemos parte da igreja estadual, da igreja nacional, da igreja mundial e da igreja universal. Fazemos parte desta igreja. E todos na igreja somos corpo. Quando Jesus diz assim, sobre esta pedra eu vou edificar. O quê? Ele falou o quê? A igreja do João? A igreja do Pedro? Do Antônio? Ele disse a minha igreja. E a Bíblia diz que o Senhor é o dono da igreja. A igreja em si são lavoura de Deus. Nós, obreiros, somos cooperadores. Então, o único dono da igreja é o Senhor Jesus. Primeiro, quem morreu pelos seus pecados? Quem derramou sangue? Quem deu o seu corpo para a nossa comunhão? Quem nos garantiu estar conosco todos os dias? Pronto. Então, quando nós pegamos esses princípios, nós vamos entender que nós temos que agregar os nossos valores a isso. O que é que vale? Vale o que a Bíblia diz ou vale o que eu penso? Irmão, porque é o seguinte, a Bíblia não diz isso, mas eu penso, e às vezes são pensamentos bons. Olha o capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. De 1 Coríntios. Paulo diz assim, digo eu, não o Senhor. Ele está tratando um conceito local, regional, cultural de uma determinada região. Ele diz assim, digo eu, não o Senhor. Aí ele diz assim, diz o Senhor e não eu. Então ele separa quando ele está falando e quando é o Senhor. Então nós temos que entender que a igreja de Cristo, ela é universal. Ok? Então nós fazemos parte da igreja universal. Agora, Jesus vem e no dia de Pentecostes é criada a igreja física. Nesse primeiro momento. Não é assim?
Quando ele diz assim, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ele está falando de uma igreja física. E no dia de Pentecostes, essa igreja física, ela nasce naquele dia. E logo em seguida, ela é organizada. Ela é organizada. E na organização da igreja, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. O irmão fala, nossa, pastor, eu não sabia que tinha começado o comunismo em Atos 2. Pois é. Começa ali. Tudo em comum. Porque tinham o mesmo princípio. Bom, com o passar do tempo, nós vamos ver aqui na nossa lição, que o Senhor Jesus, ele foi mudando a sua igreja, não é isso? Tá certo, irmãos? Com o passar do tempo, Jesus foi mudando a igreja, não foi assim? Não, então a igreja não mudou. Então essa história que nós não somos a igreja primitiva, está errado. Porque se tivermos os mesmos princípios da igreja primitiva, nós podemos considerarmos igreja primitiva. O que mudou? Alguns conceitos, alguns valores mudaram. Vamos entender isso? Por quê? Porque o Senhor criou uma igreja para ser uma igreja universal. Só que existiam pessoas no dia de Pentecostes. Vamos ler no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Capítulo de número 2. Nós vamos já, eu estou dando esta introdução para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto. Diz assim, que naquele dia, lá, no versículo 8, alguém pode ler por gentileza? 2 e 8. Leia em voz alta e sonante. Leia o 9 também, até o versículo de número 11. Deixa, irmão, bem rapidamente para a gente ganhar tempo. Vocês estão esperando que alguém leia? Então leia. Continue, 10 e 11. Ok, obrigado. Ali havia quantas nações ali? Eram 12, né? Que estavam ali. Cada uma dessas nações tinham costumes diferentes? Tinham modos viventes diferentes? Sim ou não? Pode falar com quem sabe, diga sim, quem não sabe, diga não sei. Ok? Porque é a escola, irmãos. Então, veja só, se todos sabiam que ali tinham costumes diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes, horários diferentes, Jesus criou uma igreja para os judeus? Foi uma igreja para todos, ok? O que vai acontecer? Nós vamos ver que com o crescimento da igreja e com a sua expansão, nós vamos ver que alguns costumes que os judeus cristãos aplicavam, esses costumes foram retirados ou abortados pelos demais gentios. Quer ver uma coisa? Quando a igreja começou lá em Jerusalém, os crentes se circuncidavam?
Sim. E inclusive ele fala dos prosélitos. Romanos prosélitos quer dizer pessoas, gentios, convertidos ao judaísmo. Então eles tinham as mesmas práticas deles. Tanto é que um dia, Paulo dá um pito em Pedro. Chama a atenção de Pedro. Fala, Pedro era a coluna, um dos fundadores da igreja praticamente ali, mas eu precisei chamar a atenção dele porque ele era repreensível. Oi, Pedro, quando você está no meio dos judeus, você fala que a circuncisão tem que acontecer. Quando você está no meio dos gentios, você fala que não precisa ter circuncisão. Que história é essa? Qual que é a sua posição, afinal de contas? E Pedro chama severamente a atenção, aliás, Paulo chama severamente a atenção de Pedro a ponto de ficar registrado. Aí nós vamos para capítulo 15 de Atos ainda, por favor. Ou melhor, capítulo 10. Eu falei 15, mas é 10, irmãos. E o versículo de número 30, eu acho que é o 34. Versículo 34, por favor, leia alguém. Fique em pé, por favor, irmão. Disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Continue. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ok. Olha só, quando Deus fala para Pedro ir à casa de Cornélio, olha que interessante. Cornélio era um cristão ou era um ímpio? Era ímpio? Cornélio era cristão ou era ímpio? E agora? Então o que diz? Vamos ver o versículo 2. Do capítulo 15. Quem achou pode ler, irmão. Lê bem alto, por favor. Mas rápido. Vocês estão perdendo para as crianças a primeira cela da escola, hein? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ok. Ele não era ímpio, ele era um santo. Mas não era crente ainda. Não tem pessoas que você fala, nossa, essa pessoa tem uma vida piedosa que... Ele não é crente, mas tem uma vida piedosa. E diz que as esmolas, os jejuns, subiam à presença de Deus. Tem pessoas piedosas. Mas ser piedoso te leva para o céu? Não. Mas o que aconteceu? Deus manda que Pedro vá lá. Pedro resiste e diz, não, Senhor, eu não vou falar com o imundo. O camarada come carne de porco, come passarinho, come cobra. Não vou não. Imagine que naquele lençol, vamos tentar fazer uma analogia, que havia comida que todas as nações da terra, de alguma maneira, comem. Aí Deus fala assim, como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? Aí ele chega lá. Quando ele chega, versículo 33, Cornélio diz assim, bem fizestes em vir. Estamos todos aqui reunidos e queremos ouvir de ti tudo quanto por Deus, através de ti, for falado. Aí o que Pedro fala? Reconheço por verdade, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável todo aquele que o teme e obra o que é justo. Olha só como que a igreja está sendo formada. E às vezes nós olhamos assim, mas aquele irmão lá não usa o mesmo modelo de brinco que eu uso.
porque ele não é da minha igreja, não. Entende como nós trabalhamos as coisas erradas no conceito? Mas quando você abriu a boca para falar do brinco dele, você já está murmurando, aí você já está pecando. Você está saindo do material para o espiritual e perdendo a comunhão. É esta hora que nós precisamos entender os princípios da igreja. O que é princípio, o que é costumes, o que são métodos que as pessoas colocam. E a partir de então, Deus orienta os seus filhos a fazerem isso de acordo com a sua palavra em qualquer nação da terra. Por exemplo, quantas irmãs aqui costumam sair para trabalhar ou passear com 10 saias? Vocês não colocam 10 saias, uma, tal? Não, né? Pois lá no Peru as irmãs usam 10 saias e vão para a igreja de chapéu. É uma questão de sazonalidade. Agora, quando eles cantam na língua quechua, que é outro dialeto peruano, uma das últimas línguas, a Bíblia está sendo traduzida para a língua quechua, aí você vai entender que eles estão adorando a Deus. E se o irmão não tiver, o João, por exemplo, o João não ficaria lá meia hora. Porque eles gritam num som tão fino, e bate no violãozinho assim, estão adorando a Deus. Entendeu? Olha o João, ó. Ele ia falar, esse povo aqui é do Peru. Aí o que acontece? São lugares. Você chega em Israel, vai lá no Muro das Lamentações, eles estão assim, ó. Você fala, vai bater a cabeça no muro, quer ver? Então vejam só, irmãos, que são modelos de sociedade. São modelos de sociedade. Que a gente faz isso virar o quê? Costumes da igreja. Por exemplo, nosso horário de culto aqui é diferente do horário do culto no Japão. Tá certo? Então nós temos que entender que algumas coisas precisam nós precisamos desmistificar isto. Para poder servir a Deus. Para poder servir a Deus. Olha, abram comigo 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 2. O que Paulo está dizendo para essa igreja? Aplausos, parabéns, dou louvor a vocês, porque vocês estão guardando tudo que eu vos entreguei. Não é isso? Agora leia, irmã Érica, o versículo 17, do mesmo livro, do mesmo capítulo. Fique em pé, por favor. Ok. Olha que interessante. No mesmo capítulo, ele começa dizendo, nisso eu vos louvo e nisso eu não vos louvo. Existem áreas da nossa vida que merecem louvor e outras áreas da nossa vida que merecem correção. E aí nós vamos entender o que é a igreja. O que é esse modelo da igreja de Jerusalém que veio para nós? Né? Porque o irmão ora e busca Deus e pede jejum e consagra. E quando ele senta no banco, ele fala assim, aquela irmã não vai para o céu daquele jeito. Aquele irmão ali, que é isso? Aquele irmão nem dá dízimo, você acha que vai ser? O que aconteceu com a oração que ele fez? A Bíblia chama de sacrifício de tolo. Porque, graças a Deus, porque ele está orando, não é isso? Essa área da vida dele é um homem que ora, que consagra, que jejua. Mas ao tempo, ele murmura, nisso eu não vos louvo, nisso eu vos louvo, nisso eu não vos louvo. Agora, observe comigo, capítulo 2 de Atos, que é o texto da nossa lição, e o versículo de número 42.
Leia, irmã Renata. 2:42 de Atos. Ponto. Obrigado. Aonde havia perseverança deles? Aí você vai ver o versículo seguinte, diz assim, e em toda alma havia temor. Em toda alma havia temor. E continua dizendo, e muitas... Irmão, cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê a oração? Cadê a comunhão? Cadê o partir do pão? Cadê a doutrina? Cadê a palavra? Observa que a igreja não mudou. Quem que mudou? É isso. É simplesmente, é a mesma igreja. Os princípios estabelecidos são os mesmos. Eu costumo brincar e dizer que para muitos irmãos, oração é manga de colete. Já viu, irmã Paula, manga de colete? Está vendo a manga do meu colete aqui? Não, não tem. Não é isso? Não tem. Bíblia. Né? Aquela historinha do irmão que foi na casa da irmã lá e foi procurar. A irmã falou assim, pastor, olha, queria que o senhor orasse para que faz 6 meses que eu perdi os meus óculos. Queria que o senhor me ajudasse aí, para que Deus me mostrasse onde que esses óculos estão. 6 meses, pastor. Não consigo achar os óculos. Eu falei, mas vamos orar. Mas antes de orar, vamos ler a Bíblia. Aí quando ele pegou a Bíblia, o óculos estava dentro. Entendeu? O óculos estava dentro. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que não lêem a Bíblia. E tem outros que leem e não meditam. E aí que está a grande dificuldade de observarmos isso aqui são princípios. Eu não estou falando de valores, não. Eu não estou falando de conceitos. Eu estou falando de princípios. Porque lembra que os conceitos e os valores podem sofrer modificações decorrentes de sazonalidades, regiões, famílias. Mas os princípios não. Os princípios são imutáveis, são inegociáveis. Toda vez que nós precisamos passar por uma situação, ou vencer uma luta, ou vencer uma tribulação que nos vem, uma doença, seja ela de que natureza for, o que a gente fala? Qual que é a tônica da igreja que nós falamos? Quê? Oração. Entendeu? Irmãos, orem por mim, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Por quê? Porque a gente tem costume de orar ou porque a oração funciona? E por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Porque nós não criamos o hábito de orar. Mas orar tem hábito, irmãos? Atos capítulo 3 e versículo 1, por favor. Orar? Pode ler, irmão. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Continue. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ok. E aí? Pedro e João subiam um dia, outro dia. Era de costume, como costumeiramente faziam, todos os dias. E é interessante que eles tinham dia e horário. Era de costume.
Todo dia. Às 3 da tarde. Não é isso? Às 3 da tarde, subiam para orar. Todos os dias. Olha que interessante. Veja que isso é hábito, é costume. É costume. Quais que eram os horários que Jesus orava? Jesus também tinha hábito de orar em determinado horário. Que horário que era, irmão Luiz? Sempre a oração de Jesus era noturna. Era noturna. Operava milagre, saia à noite, ia ao monte orar, etc. Passava a noite orando. Irmãos, eu fico impressionado, sabe com o quê? Com gente que não ora e murmura quem ora. Para se desculpar de não orar. Fala, não, irmão, negócio de orar no monte, isso aí está errado. Não, porque lá no monte. Pois é. E você ora onde, irmão? Eu oro no monte, mas é de coberta. Né? Passa um monte de coberta lá, né? Eu preciso pensar o seguinte: se alguém está fazendo, as pessoas que trabalhavam comigo na empresa, eu dizia para eles assim, ó, eu prefiro que vocês errem, que vocês pequem pelo excesso que pela falta, por ter feito que ao invés de ter deixado de fazer. Então veja só, orar é algo que nós temos que perseverar. Não é só orar quando eu preciso orar, mas é orar quando eu faço o quê? Crio o quê em mim? Um depósito. Não é isso? Quando eu vou orando, eu vou criando um depósito. Esses dias eu contei para os irmãos sobre o que aconteceu com o pastor João de Oliveira, e quando o JP Colenda chegou na casa dele e orou. JP Colenda não orou pela enfermidade. João de Oliveira estava morto lá na cama. Já estava morto. Corpo lá, a irmã Dulce, a esposa dele, do lado. E o pastor JP Colenda chegou junto com o pastor João Colenda Lemos, que até viveu muitos anos depois aqui ainda no IBAD. E ele chegou e dobrou o joelho junto à cama e disse assim, Senhor Jesus, quem está aqui é JP Colenda. Traz João de Oliveira de volta. Porque a família precisa do pai, a igreja precisa do pastor e nós precisamos da revelação. Voltou o João de Oliveira. 66, isso foi. E eu conheci João de Oliveira depois. Não, é João Correia. Então veja só, João de Oliveira aqui de Pindamonhangaba. Foi pastor de Assis também, e pastor de Presidente Prudente. Então veja só, esse contexto todo, nós vamos olhar. O que esse JP Colenda tinha? Depósito, irmãos. Orar forma depósito também. Entendeu? Porque na hora da tribulação, tem hora que não dá para orar, irmão. É só fazer o quê? Clamar. Né? Você já imaginou você estar com o seu carro na rodovia, né? Você passou por diversos postos de gasolina e não abasteceu. Mas você acha que vai dar para chegar. Acha que vai dar para chegar. Só você que passou por isso, eu também já. E aí quando vem aquela subidinha que você faz assim, o que está acontecendo? Você tinha passado pelos postos. Mas eu vou perder tempo orando. Eu vou perder tempo abastecendo. Não dá tempo, irmãos. Eu acordo, já tenho que trabalhar, não tenho tempo. E o dia que você fica mal, doente? Aí você não vai trabalhar. Aí você tem tempo aí para o médico. O dia que tem um problema, uma adversidade em casa, você tem tempo. Não tenho tempo para orar, mas para essas coisas eu tenho tempo. É uma questão simples de entender o que é perseverar. Irmão, mas eu já fui no culto domingo. E só comeu sobremesa.
Só burundanga. Não tem substância. Não aprende. E a gente aprende na comunhão. Olha o versículo seguinte. No versículo 46, leia por favor. De Atos 2. Ok? Eles perseveravam todos os dias aonde? No templo. Não estou falando aí, ó. Aí o que? Eles iam para casa, partiam o pão em casa, comiam em casa. Está percebendo que eles tinham templo e tinham casas? Templo e casa. Bom, mas hoje eu estou cansado. Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos dias? Quantos dias? Domingo, terça e quinta. Quantos dias? 3 dias no templo. Quantas horas no templo? 3 vezes 2? 6. 6 horas de templo. Vamos colocar mais 1 hora de trajeto? A caminho são? 7. Com mais 3 são 9 horas. Não é isso? Para cada dia, 9 horas. Bom, 7 dias da semana tem quantas horas? 24 vezes 7, 168. Vamos tirar 1/3 dessa aí, mesmo que eles não sejam católicos de 1/3, mas pode dormir 1/3 da hora, 8 horas. Ficam 16 horas vezes 7. Dá quanto? 102 horas. Eu estou falando de quanto? 9. 9 horas por semana. Não deu 10%, né? 10% seria 10,7. Deu menos de 10%. Eu não tenho 10% por semana para Deus, para comunhão com os meus irmãos, para ouvir a palavra e para orar juntos. A igreja está falando de comunhão. Eu não tenho 10%. Mas eu preciso ir ao shopping essa semana. Eu vou no shopping rapidinho, meia hora eu vou lá e volto. Eu vou ao restaurante com a minha família almoçar ou jantar. Faço isso em 15 minutos. Vocês não estão observando que não é questão de não poder ir ao shopping, nem poder ir ao restaurante, nem poder... Nada disso. Eu estou falando só da questão do que nós colocamos como prioridade, porque na hora da necessidade, você não vai para o shopping. Na hora da sua angústia, você não corre para o shopping, corre? Na hora da sua necessidade, você vai lá vai ver TikTok, ou você vai para o zap da igreja e pedir para os irmãos orar, para interceder? Não é assim? Não é estar no culto? Não, antes dela bater, bem antes. Né? Porque todo mundo que está aqui bem antes, só temos uma irmã aqui com a morte batendo na porta, os outros estão tudo antes. Aí o que eu penso? Eu preciso entender isso. Porque senão eu viro uma igreja de um evangelho social e não bíblico. Eu vivo uma igreja que eu gosto de fazer assim, vou doar cesta básica. A igreja foi chamada para dar cesta básica, irmãos? Foi chamada para isso? Não. Não. A igreja foi chamada para quê? Para anunciar o evangelho. Pedro começou a dizer assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse é o caminho. E aí nós vamos entender, primeiro, que nós temos uma igreja bíblica e uma igreja social.
a igreja bíblica venha e seja transformado por Jesus. A igreja social venha como está e permaneça como eras. Se o evangelho não transforma, não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. Quando Pedro diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. Então eu preciso mudar os meus princípios. Isso é princípio que eu preciso entender. Ah, irmão, mas naquele tempo, que tempo? Que tempo? Você não vive naquele tempo, você vive nesse tempo. Ou Jesus, ou Deus é um Deus do passado. Se Deus é o Deus do presente, Ele é o Deus imanente, ao mesmo tempo que Ele é um Deus transcendental, que Ele transcende tempo e espaço, mas se Ele é presente, se eu falo com Ele agora, se eu clamo Ele hoje, eu preciso entender isso e preciso buscar isso. Aonde? É na palavra. E a palavra é que me ensina a ser um crente. Irmão, mas eu leio a Bíblia todo dia. Vai ficar um crente filosófico. Irmão, mas eu oro todo dia, irmão, eu oro. Vai ficar um crente espirituoso, não espiritual. Eu preciso ficar um crente bíblico, ler e orar. Doutrina, perseverava na doutrina. E nas orações. Quando chegou o momento em que os gregos, olha só, porque os apóstolos passaram pelo que nós passamos também. Está vendo lá? Estão lá, todo mundo junto, mas não cuida das viúvas. Olha lá o que os gregos estão falando. Nesta hora, o que eles disseram? Reuniu e falou, irmãos, estão tendo um comentário aí contra a igreja, e nós não queremos que a igreja fique na boca do povo negativamente. Tem umas pessoas aqui entre nós, talvez algumas viúvas, pessoas passando por dificuldade. Vamos separar aí alguns irmãos para cuidar disso. Não é isso? Escolhi entre vós 7 homens. E aí dá característica esses homens. E ele diz assim, e nós permaneceremos na oração e na palavra. Percebe que eles falam assim, vamos agora ajudar. Não, vai ter uma pessoa que vai cuidar disso. Por isso que a igreja tem a sua parte assistencial. Mas nós temos que falar a palavra. As pessoas são salvas pelo poder da palavra. As pessoas são transformadas pelo poder da palavra. Agora fale a palavra sem orar. Então eu preciso de orar. A minha oração traduz a minha comunhão com Deus. E a minha consagração? E o meu jejum? O que melhora? Melhora o meu relacionamento. Cada vez mais. Com Deus. E também, o que faz com que eu faça? Eu vou renunciando ao pecado. Quando eu oro todos os dias e peço, Senhor, purifica a minha mente, purifica os meus pensamentos, porque o diabo vem trazendo todo dia pensamentos dos piores, os mais perversos. Pensamento de morte, pensamento de guerra, pensamento de sensualidade, pensamentos de passar a perna nos outros, de fazer negócios escusos. Eu não sou santo, irmãos. Eu recebo todo dia essas mesmas flechas. Aí eu oro, Senhor, purifica os meus pensamentos. Faz com que eu ande em justiça. Faz isso. Eu sou igreja individual, mas eu faço parte do corpo, porque se eu estiver mal, eu vou estragar o corpo também. Porque tanto faz, quando tem um membro doente, todo o corpo não fica doente? As irmãs que gostam aí, devem, né, obviamente, fazer lá a cutícula lá, não é isso? Esses dias eu fui numa podóloga lá, ela foi lixar minha unha, quando ela puxou,
Jesus, que bom que eu tenho uma unha, né? Se você não tivesse, não ia sentir essa dor. Né? E dói o corpo inteiro, né? Daquele... Ou seja, nós temos que cuidar, mas não dói o corpo todo? Então, quando o irmão está ferido, machucado, doente, nós temos que ajudar, para que quanto mais rápido ele ficar bom, mais rápido o corpo fica bem. É isso que é a igreja. A igreja primitiva é esse modelo para nós hoje. Ela não é lá do passado, daquele tempo. Eu falo, lembra como os irmãos oravam? Ei, como eu oro hoje? Como eu leio a Bíblia hoje? É fácil, irmãos, despertar às 5:30 da manhã, às 5 horas, às 3 ou às 4, dobrar o joelho e ficar 1 hora ali, dormindo? Não, orando, né? E não tem hora que dá vontade de dormir? E não tem hora, parece que os pensamentos fica assim, ó, zero. Isso acontece comigo isso. Pois é. E a gente tem que ter propósito, né? Aí eu começo a falar o nome dos meus filhos, da minha família, dos meus parentes, dos irmãos aqui da igreja. Eu vou citando nome por nome. Aí a memória fica ativa. É a forma de eu ativar a minha memória. Eu falo do irmão, da irmã, do filho e dos jovens. E vou falando o nome das pessoas, um por um. E naquele momento, eu entro num momento tão gostoso, num estágio tão maravilhoso na presença de Deus. Aí eu começo a orar por mim em língua estranha. Que eu não estou entendendo mesmo, não é o que eu preciso. Que eu falo só quero preciso de coisa boa, né? Aí o Espírito Santo fala, deixa eu traduzir isso aqui. Deus, ó, ele é um miserável mesmo, sabe? Ele é um desgraçado aí, ó, tá? Ele é assim, 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 mas olha por ele através do sangue de Jesus. Aí Deus olha para mim através do sangue de Jesus e me vê justificado. É isso. Agora, não, irmãos, eu não preciso orar. Então, você não é igreja. Você não é igreja. Você é qualquer coisa menos igreja. Você pode até ser crente. Porque o diabo também é crente. Você pode ser até crente, mas não é igreja, é diferente. Igreja é corpo, corpo sente. Não é assim? Mexeu na cutícula, o corpo inteiro sente. Isso é corpo. Olha só, dizendo mais. Os fundamentos dessa igreja, os princípios dessa igreja, são os mesmos de hoje, irmãos. Não mudou em nada. A gente fica enrolando em casa no domingo. Não estou dizendo para aqueles que trabalham durante a semana, porque quem não trabalha nem justifica tem. Ficamos enrolando para chegar no culto depois que o culto já começou. E quando a gente chega antes, em vez de chegar e dobrar o joelho e orar e buscar a presença de Deus, agradecer por estar aqui, fica com conversa, parece que está na feira ali do lado. Precisamos, irmãos, ter reverência também. Saber o tempo, usar bem esse tempo na presença do Senhor. Então veja só, reconhecer a importância de duas coisas, o batismo e a ceia. A ceia do Senhor. A ceia fala do quê? De comunhão. A Bíblia fala que o batismo é por imersão. A Bíblia fala que teve abundância de água, que ambos desceram as águas, que ambos saíram das águas. Irmão, mas nesse tempo frio aqui a gente dá um jeitinho ainda, né? Já pensou vocês lá no Ceará, no Nordeste? Água fria, né? Não é uma... Mas vocês imaginam os irmãos lá na Rússia? Que eles quebram o gelo e em 2 e levantam. Mas é a temperatura deles, não é a nossa. Entende o contexto como muda? Se fosse por causa do frio, então o russo não tomava banho. Então nós temos que entender isso. Eles vão à água gelada assim, tomam banho. É o princípio deles. Então nós temos que entender que, assim, o batismo é princípio para a salvação? Sim ou não? Está vendo como faz falta o culto terça-feira, irmãos? Não falta. O batismo é princípio de salvação?
Mas é ordenança bíblica. É uma ordem. Entendeu? Quem crer e for, será salvo. Mas lá não fala quem não crer e não for batizado. Aí fala quem não crer. Porque o batismo é uma ordenança. E é imprescindível que eu cumpra todas as ordenanças. Tá certo? É uma ordenança bíblica. E aí, nós temos na nossa igreja, nós damos a ceia quantas vezes por ano? Até 13, né? E tem pastores que tomam ceia, irmãos, mais de 52 vezes no ano. Sabia disso, Augusto? É porque ele vai numa congregação e é ceia lá, depois ele vai na outra que é ceia lá. É o pastor presidente. Cada dia, ele está nas 4 congregações, ele tomou às vezes 5 ceias. A Bíblia diz assim: quanto é o período correto de tomar ceia? Fala. Quando? Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que fizer isso em memória de mim. Tem igrejas que tomam ceia a cada 6 meses. Tem umas que tomam uma vez por ano. Cabe a mim julgar isso? Não. Faz parte de salvação? Não. É princípio fundamental da igreja? Não. Comunhão, sim. O partir do pão aqui fala da ceia. Diz que eles perseveravam. Então, se nós fizermos ceia todo dia, não tem problema nenhum. Eles perseveravam. E aí, veja só, nós vamos entender também que são símbolos essenciais do cristão. Culto de ceia não é o culto que eu ceia vai ser sábado, eu vou me reconciliar sábado. Aí eu peco durante o mês inteiro e venho pedir perdão na ceia. Ceia não é dia para pedir perdão. Qual que é o dia de pedir perdão, Mancida? Todo dia. Todo dia. Entendeu? Pode acontecer que seja no dia da ceia? Pode. Seus irmãos viram o irmão aqui e falam: peraí, eu não quero tomar ceia sem antes me reconciliar com o meu pastor. E o pastor nem sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia. Ele levantou e foi lá: pastor, preciso falar com o senhor assim. Pastor, mas do que é? Eu não lembro. Eu falei: então, o senhor não lembra, mas eu lembro. Então, quero me reconciliar. Eu não quero tomar a ceia sem antes fazer isso. Propósito dele. E é lindo isso, irmãos. Tá? Então, nós temos que entender que o que é bíblico. Então, são símbolos. E acontece o seguinte: eu preciso aplicar esses princípios, que estão no versículo 42. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações, é princípios da igreja. Igreja não vive sem isto. Ei, irmão, vai ter uma igreja ali que as pessoas só vão lá uma vez por mês. Tá bom, irmãos, é igreja, mas não é bíblica. Entendeu a diferença? Os irmãos acham que as pessoas que vão numa igreja, onde os irmãos não se conhecem, não se cumprimentam, não se falam, os irmãos não têm comunhão. Essa igreja fala de comunhão, essa igreja tem comunhão? Você acha que a ceia em si só, comer o pão, retrata a comunhão da igreja? Não. Ceiar é assim. Vou dar a dica agora, Augusto. Você me convida para ir à sua casa para almoçar? Pegou? E aí, nós sentamos por mais de 1 hora e conversamos e nos alimentamos. Isso é uma ceia. E quando essa reunião que Paulo fala, ele diz assim, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, você está tendo comunhão com os irmãos? O que ele está fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que venha. Essa ceia tem prazo determinado, até a vinda de Jesus. Correto? Essa ceia tem prazo determinado. E ele diz assim, depois de cear, o que ele fez?
que ele fez depois de cear? Diga, pastor. O que ele fez depois de cear? Diz o texto lá de Coríntios. E depois de cear, fez o quê? Fez o quê? Espera aí, depois de cear, o que ele fez? Lá tem 2 cálices. Lá tem um cálice da Páscoa e tem um cálice da Nova Aliança, lá de Mateus. Mas nesse de Coríntios, diz depois de cear. Mas depois de cear? Isso. Então, mas eu quero saber, depois de cear, o cálice não faz parte da ceia? Mas está dizendo depois de cear. Olha o texto. 11:25. Hein, Renata? Vê aí no grego, como é que diz aí no hebraico, no aramaico aí. Como é que é isso? Depois de cear. Assim, ó, depois você faz uma coisa agora e na sequência você faz outra coisa, não é isso? E tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento. Faz parte da ceia? Irmão Luiz, depois de tantos anos, chegar aqui e citar um negócio desse, né? Aí ela fala. É o que está aí no texto. Olha que interessante. O texto diz assim, ó, depois de cear, então o cálice, ele não é elemento da ceia. Depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando nós ceamos, o que Cristo deu por nós? O seu corpo. Rasgou-se o véu. O seu corpo foi ofertado no nosso lugar. Aquele sacrifício do Calvário, o vitupério era nosso. Aí ele vai lá e oferece por nós o seu próprio corpo. E com esta oferta do corpo, a Bíblia diz que abriu um novo e vivo caminho. Ponto. O véu se rasgou de alto a baixo. Agora vem o seu sangue. Tinha uma aliança estabelecida no sangue de animais. E era uma aliança que acontecia mensalmente e anualmente. Agora ele vem e estabelece uma aliança para sempre. No seu sangue. Esta aliança, esse sangue é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que você fazer isso, também façam em quê? Em memória de mim. Ele junta os 2 elementos agora. O elemento da ceia, o elemento da nova aliança, no momento de comunhão. E diz assim: faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí ele vai dizer o objetivo de propósito. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes a morte do Senhor, beberdes o sangue do Senhor, anunciais a sua morte até que venha. Então quer dizer, quando nós nos reunimos naquele culto de ceia, que nós ceamos, e depois participamos do cálice, fala assim: eu faço parte dessa nova aliança. E o que eu estou dizendo? Eu estou esperando a sua volta. Eu estou aguardando a sua vinda. Esse é o maior significado. Eu estou aguardando que ele venha. E aí, isso é o quê? Um memorial. Isso fica na nossa memória. E ele diz assim: todas as vezes que comer esse pão, todas as vezes que beber esse cálice, vocês estão fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por que você toma ceia? Porque eu estou esperando Jesus. Olha que interessante. Por que você ceia? Porque eu estou esperando Jesus. Esse é o segredo. Não é um culto simplesmente para eu pedir perdão, não. Por que você está ceando? Porque eu estou esperando Jesus. É o que diz a Bíblia.
E às vezes nós aprendemos, às vezes até de uma forma, né? E graças a Deus pelos que nos trouxeram até aqui. Então, veja só, eu estou esperando Jesus, até que Ele venha. Perfeitamente. A memória. E é interessante que não fala em memória. Fala em. Fala em memória? Não. Porque em é finado. Você fala em com i, em memória. Mas fala em memória. Então, quando nós participamos, nós estamos todo dia. Por isso que eu disse assim, você pode participar a qualquer momento, a todos os dias, a qualquer dia. Por quê? Para fazer o quê? Para lembrar, não é isso? Estou lembrando. Por que eu posso tomar esse cálice? Porque o corpo... Por que eu posso entrar na presença de Deus? Porque tem um caminho aberto. Eu não preciso mais de sangue de bode, eu não preciso mais de sangue de animais, eu não preciso mais de sacerdotes, porque agora eu tenho um caminho aberto. E aí eu entendo que o princípio da igreja é aqui, ó, é perseverar. A ceia é importante, irmãos, ou não é? Essencial, eu diria. Essencial. Essencial. Agora, e quando eu vou lá e faço a minha ceia sozinho em casa e tomo? E quando o irmão está sozinho, no hospital, ou em casa doente, e aí você vai lá e dá a ceia só para ele. Já é comunhão, se alguém for entregar a ceia para ele. Dois ou três estiverem isso, já está. Mas é o contexto da ceia? Se a ceia fala de comunhão, eu vou lá e faço a ceia para um sozinho? Ou eu mesmo faço a minha própria ceia? Porque quando cada um come o que é propriamente seu, não é a ceia do Senhor? Então venham terça-feira para aprenderem sobre isso. Amém, irmãos? Ainda bem que o irmão João já chegou, né? E ele não escutou eu falar das peruanas. Depois você fala para ele, viu, Sueli? Nossa, aí nem conta, mano. Nessa corzinha dele já vai querer pular agora. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, meus irmãos, vamos ouvir o texto áudio, começando pelas crianças. Hoje está aqui a Patrícia com a Giovana. A paz do Senhor. Perdão. O nosso tema de hoje foi Miriam ajuda a mamãe. Amém? Momento do versículo. Obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Amém! Paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente aprendeu sobre um casal. E o que esse casal fez, meninas? Mentiu. Isso, e a gente deve mentir, Isa? Não. Isso mesmo. Espaço da Bíblia. Não mintam.
uns para os outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Amém. Pessoal dos Irmãos com a Paz do Senhor. Hoje nosso tema foi de perseguidor a missionário. Memória em ação. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios 5:17. Amém. Essa fase é melhor, eles têm um fôlego, né? Vamos lá, os adolescentes estão vindo. Hoje, com os adolescentes, nós estudamos a carta aos Hebreus e, pelo menos uma lição prática que nós aprendemos é que Jesus, ele é superior, Jesus, ele é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes e Jesus também é superior a Moisés. E nós aprendemos que esses jovens, esses adolescentes, aliás, que aqui estão, eles não querem trocar um iPhone 12 por um telefone sem fio. Sabe aquele telefone sem fio que está na sua casa lá desligado, já que ninguém mais usa ele? Eu tenho um desse em casa, eu trouxe para eles ver se eles queriam trocar o iPhone 12 pelo telefone sem fio, e eles não quiseram porque eles disseram que esse aqui é superior, esse é muito melhor. E daí eu disse a eles o seguinte, que todas as vezes que eles se virem diante da escolha entre Jesus e qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa, que pode ser a pessoa, pode ser aquele namoradinho lindo de olho verde ou de olho azul, né? Uma delas quer namorar um coreano, tá? A mãe vai ter que levar ela para namorar lá na Coreia, mas tudo bem, mas tudo bem. O fato é, todas as vezes que elas ou eles se virem diante de escolhas que são escolhas entre Jesus, não estou dizendo que sempre que você for escolher um namorado ou namorada, você está diante desse dilema, não. O dilema acontece quando você, obviamente, escolhe alguém que não serve a Cristo. Mas quando você estiver entre o dilema entre Jesus e qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, ou qualquer outra religião, você vai se lembrar do meu iPhone 12 e lembrar-se que Jesus é superior. Jesus é superior. Então vamos lá, o nosso texto hoje, aqui, o texto áureo na classe deles chama, o título é A Mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Amém. Mas glória a Deus, queridos, vocês que têm filhos adolescentes, parabenizem eles pelo interesse deles, tá? Pelo interesse, eles participam, eles perguntam e eles sabem do que se tratam. Na verdade, tem até aqueles que leem a revista antes, fiquei impressionado, tá? Parabéns para eles mesmo. Leram a revista antes da escola dominical, viu? Quem não leu, os adolescentes, alguns deles leram, e glória a Deus pela vida deles. Encorajem, queridos, encorajem os seus filhos ao estudo da palavra de Deus. Eu falei com eles, eu não quero encontrar com eles aqui na classe de adultos, quando eles estiverem aqui e perguntar, já leu a Bíblia quantas vezes? Irmão João ainda não lia a Bíblia. Eu falei, avisei a adolescência, hein? Avisei a adolescência, leia a Bíblia, mas eles leem, e glória a Deus por isso. E, obviamente, eles têm vários mecanismos, eles têm Bíblia em áudio, então, se você não quer sentar para ler, vá ouvir a Bíblia em áudio, mas, insisto com os pais, deem o exemplo da leitura e orientem, ajudem os seus filhos também a ler. Ler é um hábito que nós não deveríamos perder, porque quem lê, lidera. Quem lê, lidera. Então, assim, se o seu filho for um filho que não aprende a leitura, ele vai ter muita dificuldade, porque, a despeito de toda a evolução tecnológica, quando nós lemos, nós vamos desenvolver habilidades que, de outra forma, nós não desenvolvemos. Então, a gente precisa que os nossos filhos aprendam a ler e a escrever, que a gente tem uma geração aí que não sabe interpretar textos e também não sabe escrever um parágrafo que faça sentido, né? Então, não vamos permitir que seja assim com os nossos filhos, e se tiver muita dificuldade na orientação normal, vá para o joelho, peça a ajuda do Senhor, que Ele ajuda você, sim, te dá graça para educar o seu filho com amor, sem violência, com amor, mas educá-lo na presença do Senhor. Os jovens, por favor.
Cumprimentamos, irmãos, com a paz do Senhor. Texto principal. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Amém. Fiquemos em pé. A classe, hoje nós tivemos a oportunidade de, toda a lição foi baseada no nosso texto áureo. Vamos lá? Texto. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos, eu só quero dar um breve aviso para os professores. Hoje vai começar a Escola Bíblica de Obreiros, mas especialmente amanhã e terça-feira, a tia Jo, que é a irmã da nossa igreja, especializada na educação infantil, e ela tem métodos incríveis para a educação cristã de crianças. Então, eu queria, especialmente aos professores, às pessoas que trabalham com crianças nessa igreja, ou quem tem interesse em trabalhar com crianças, se puderem estar lá amanhã à noite e na terça-feira à noite, vai ser muito proveitoso. Eu já ouvi a tia Jo falar algumas vezes, a última vez que tive a oportunidade de ouvi-la por mais tempo, por quase 2 horas, foi no Congresso de Escola Dominical esse ano lá em São Paulo, e assim, vale muito a pena. É uma pessoa que, além de muita dedicação a esse ministério, ela tem muita graça do Senhor no trabalho que ela faz. Então, eu queria encorajar os nossos professores de criança e aqueles que puderem também estar lá, que estejam, que será com certeza uma bênção. Essa programação, obviamente, para professores, mas toda a programação que está prevista para a Escola Bíblica de Obreiros é uma programação importante, e nós teremos, além da tia Jo, na quarta e quinta-feira, terá o pastor Genival Bento. Genival Bento, ele vai estar pregando, ele também é uma bênção, então eu queria também encorajar aos demais irmãos a participar desse trabalho. Muito bem, irmãos. Então, nós temos hoje a nossa reunião de obreiros, que começa às 13 horas. Lembrando aos irmãos que nós demos uma pequena pausa aqui, nessa semana que passou, né? Até para dar um fôlego aí para os irmãos, mas eu quero mais uma vez sempre encorajar os irmãos e agradecê-los pela cooperação e pela contribuição que os irmãos têm feito, né? Cooperam, contribuem e cooperam. A nossa parte, ontem o rapaz me ligou que toda a parte da fachada, a colagem dos vidros, todos já estão completos. Até ele queria trazer aqui para deixar aqui para ficar mais fácil. Eu pedi para que ele mantivesse lá, até porque a gente está sem espaço lá embaixo. Falei, vai trazer, e são muitos vidros. Falei, aguarde aí, na hora que você vier. Então, agora só falta eles terminar essa outra parte e vir instalar os vidros. Demorou um pouco por causa que eu disse para os irmãos que tem um programa da Adere, que é a empresa que fornece as fitas para a colagem, e ela, quando começa, ela tem que fazer a homologação da colagem, porque se um vidro desse desplacar ou qualquer coisa assim, a gente tem a questão da segurança, a garantia da própria empresa. Quando não é feita a homologação, então isso ela não cobre um eventual acidente que possa vir a acontecer. Esperamos que nunca aconteça, mas nós temos que estar seguros disso também. Então, eles liberaram na segunda-feira, e então eles já terminaram toda a colagem. Ele me disse ontem, então essa semana, possivelmente eles estarão aqui já para finalizar essa parte. Depois tem a parte do ACM, enfim. Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, porque
Os irmãos têm nos ajudado e até agora, irmãos, tudo que nós compramos está pago. Falta coisas ainda para pagar? Falta. Mas os irmãos estão contribuindo, estão ofertando, aqueles irmãos que se prontificaram, aqueles que podem ainda reforçar a sua contribuição, falta uma parte. Mas é aquilo que eu digo sempre, a gente começa sem dinheiro e termina sem dívida, né? Graças a Deus, tudo que está aqui. E na segunda-feira eu estive lá com o pastor Márcio, que é a pessoa responsável por todas as despesas que nós temos, né, em relação a todas as atividades da igreja, e ele disse que o pastor pediu para nós acelerarmos a construção aqui, essa reforma, e terminarmos o mais depressa possível. Eu falei, irmão, tendo dinheiro a gente faz assim, sempre, né, sem piscar o olho. Glória a Jesus, né? Mas então essa parte toda é compromisso lá do nosso templo central, da sede. Então vamos terminar aí, temos a mão de obra que precisa agora, não é nossa mais, são mão de obras já de outros especialistas, então nós vamos aguardar para isso. Já acertamos aqui também toda a parte do piso daqui, da parte de fora ali externa, então vai ficar uma bênção, uma maravilha. Às 18 horas nós temos o nosso culto missionário. Eu queria pedir aos irmãos que aqueles que no último culto trouxeram o seu visitante aqui, eu queria que você ligasse para ele hoje, chegando em casa, ligue para ele, né? Faça um contato com ele e diga assim, olha, você foi há um mês atrás, já faz um mês, irmãos, na igreja. Eu quero convidá-lo para participar novamente do nosso culto. Você gostou? Quer participar conosco novamente? Então, venha, sim, venha novamente. Traga mais alguém. Faça isso. E o resto você pode deixar por conta do Espírito Santo, que ele toma conta. Parte dele. Não é isso? Glória a Jesus. Posso pedir para o relatório? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Frequência 64, Bíblia 59, revista 51, ofertas em dinheiro R$100, em Pix 30, um valor total de R$130. Temos visitante esta manhã, que é a Malu, o irmão Ezequias e a irmã Márcia, a Paula e o Elias e a Pietra da sala do maternal. Amém? Ah, e temos a Laura também. Amém? Que a partir de hoje deixaram de ser visitantes, tá, irmã? Eles são membros da igreja e agora alunos da escola dominical. Porque a gente anuncia os visitantes da escola. Então, vocês já são alunos da escola dominical. Vamos pedir para o irmão Ezequias, né? É Ezequias mesmo? Pastor Ezequias, vem orar. Agradecer a Deus pelo momento. O pastor Ezequias está atualmente ele está sempre pelo mundo aí, não sei. Você está onde agora? Guiné-Bissau, né? É. Guiné-Bissau. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. O encerramento. Vamos orar, em nome de Jesus. Pelo favor de Deus, dia 23 deste mês, eu e a esposa, nós estamos voltando ao campo missionário. Eu voltei de lá fim de maio, né? E estamos voltando, pela graça de Deus, agora, esse mês, no dia 23. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és fiel em todas as coisas. Te louvamos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pelas bênçãos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por cada um. E agradecemos, Senhor, pelo sol, pelo ar que respiramos. Agradecemos pela lição, Senhor, que foi ministrada hoje em cada classe. Deus, que Tua palavra possa ficar no nosso coração, no nosso interior, para o nosso crescimento. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa cada vez mais, Senhor, nos edificar na Tua palavra e dando revelação conforme a Tua vontade. Deus, muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Nos leva em paz e nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Abençoa a nossa família e cada descendência que está aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, às 18 horas, não se esqueça, curvemos as nossas cabeças. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e profundas revelações e
a harmonia, a graça e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. E todos comigo digam amém. Glória a Deus.